Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Gabriela Ragatini, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos estrear um quadro novo onde eu vou falar para vocês um pouco do babado, da fofoca que tá rolando por aí, internet à solta. E hoje vamos falar um pouco sobre toda essa polêmica que está envolvendo o nome da blogueira Kari Baquin. Vou comentar para vocês um pouco de quem é Kari Baquin, do que eu acho do trabalho dela, do que tá rolando, para que vocês entendam, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar de Karen Baquin, vocês vão entender. O guarda, gente, da noite. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família, me diz o que vocês acharam desse vídeo novo, se vocês querem mais conteúdos assim. É um papo bem descontraído, mas aqui tem um objetivo central, tá, gente? Esse quadro que eu quero trazer, que é a gente dar um afagozinho para aquela pessoa que fez uma cagada mesmo, assim, cometeu um grande erro, mas que, no geral, avaliando, pondo tudo na balança, é uma pessoa que merece uma segunda chance e que a pessoa já tá na pior mesmo, precisando de um apoio. Então, é isso. Senti vontade de fazer esse tipo de quadro, porque acho que a cultura de cancelamento é muito forte, os hates são muito pesados, e muitas vezes a pessoa precisa de uma mensagem, um vídeo, alguém falando algo um pouco leve, para ela ter um pouco de força e passar por tudo. E eu gosto da Kari Baquin, adoro o conteúdo que ela faz, assisto e consumo bastante. Faz pouco tempo que eu a sigo, porque faz pouco tempo que eu mexo na internet em si, e já me apaixonei muito pela plataforma do YouTube, como eu falo pra vocês, já falei várias vezes. E aí venho seguindo algumas pessoas que eu acho relevantes aqui, e o conteúdo dela pra mim é um conteúdo um pouco diferenciado, apesar dela ser uma blogueira do ramo da maquiagem e da moda, mas muito mais da maquiagem, ela, pra mim, tem um conteúdo um pouco diferenciado e um pouco até mais árduo do que muitas por aí, pelo que eu vejo, tá? É um conteúdo leve, engraçado, você se sente meio que parte, assim, do clã, de fato, como ela chama, dela, né? Quando você faz parte disso. Ela é uma blogueira famosa, grande, tem um canal no YouTube e é a plataforma onde ela faz maior sucesso. Ela posta vídeos basicamente testando maquiagens, mostrando o resultado e o que ela achou, a impressão do que ela teve daquele produto. De diversas marcas nacionais e internacionais. Ela tem o patrocínio de muitas marcas. Ela, de fato, para mim é uma blogueira bastante famosa e reconhecida assim. Ela tem bastante engajamento, os vídeos dela costumam passar de 100 mil views, bastante like. Tem muitos inscritos no canal dela, nas redes sociais. Eu vou deixar passando aqui, tá, gente? Por um pouco mais aqui, ó, do canal dela. Então, se vocês quiserem ir até lá, entender um pouco melhor sobre a Karen, vocês podem estar seguindo ela nas redes sociais e o canal dela também. E agora vamos pra polêmica, que tá um bafafá, gente. Tá gerando muito cancelamento e grande hates pra Karen. A Karen até agora, ela não é uma blogueira que se envolve muito em polêmica, ela não é uma blogueira que omite a verdade, pelo menos eu não vi até agora. Ela é bastante sincera mesmo, então ela só expõe algo que ela realmente está vivendo, consumindo e fazendo diferença para ela, até onde eu vi. E é o único caso até aqui, de todos esses anos, porque, se eu não me engano, ela tá até antes de 2015 ela já estava com o canal, mas o único caso que eu já vi, que muitas pessoas viram e comentaram, foi quando ela foi testar a maquiagem da Selena. Ela não gostou, achou bem ruim mesmo a qualidade. E em um dos vídeos ela fala sobre isso e fala que a Selena deveria sofrer muito hate por conta da maquiagem ruim que ela fez. Depois ela se retratou, pediu desculpa, disse que foi totalmente errôneo o que ela fez, ela não queria dizer aquilo, ela não prega esse tipo de conteúdo. Pediu desculpa para os fãs da Selena e também para Selena. E foi isso. Algo bem tranquilo em vista do que a gente já viu por aí, né? Há algum tempo a Karen eu tenho notado no conteúdo dela e na forma como ela se expressa uma mudança, venho notando ela parecendo um pouco mais cansada, como se ela tivesse com um pouco de staff mesmo, de ter que sempre produzir tanto conteúdo digital assim. E a gente sabe de forma muito clara, quem tá aqui, que se você quer viver disso, quer ter fama de fato, você vai precisar produzir muito conteúdo, você vai precisar estar muito tempo da tua vida exposta na internet. E isso de fato é pesado. Eu sei que muita gente busca isso porque o retorno financeiro é bom e muita gente quer fama, mas quando ela chega, muitas pessoas não sabem lidar bem com ela. Ou depois de um tempo lidando com sempre do mesmo, do mesmo, do mesmo, muitas pessoas realmente se fadigam muito. E a gente pode ver diversos artistas, cantores que fizeram muito sucesso, que se perderam demais na sua vida pessoal. Isso é algo comum do meio.
por conta de toda a pressão psicológica que de fato existe nessa profissão. E aí que começa o borogodó todo da Karen. Bom, até onde eu entendi, tudo veio à tona por conta de um vídeo que a Ismael, uma outra blogueira, que ela é não tão antiga e nem tão famosa assim quanto a Karen, mas que vem crescendo muito nas redes sociais, que também tem um canal no YouTube, onde ela tem muito conteúdo de maquiagem, onde ela também se veste por completo, ela faz algumas perucas e looks, enfim. Eu gosto muito da Ismael também, do conteúdo dela, acho ela bastante divertida. É um conteúdo um pouco mais ácido, porque ela geralmente fala muito de muitas pessoas e situações. Quando a Kari fala mais da maquiagem, o produto em si, a Ismael costuma falar mais de pessoas. Mas nada ofensivo, gente, e tudo com um olhar e uma visão muito legal, na minha opinião. Começa a polêmica com um vídeo que a Ismael fez em relação à diva de depressão. A Ismael, ela cresceu muito e cresce muito na internet por conta, um dos motivos é porque ela sempre quis participar da corrida das blogueiras e nunca conseguiu uma vaga, mesmo sendo uma das participantes mais pedidas pelo público, tendo maior visualização nos vídeos de inscrição que ela já fez. Ela já tentou diversas vezes, eles nunca dão nenhuma oportunidade para ela, e ela fica muito pistola com isso e comenta muito sobre todos os participantes, episódios e tudo mais. E aí, ela estava comentando sobre uma situação do Diva de Depressão com uma outra blogueira, a qual eles disseram que não são mais amigos, mas que não tem nada um contra o outro, simplesmente não são mais amigos. E eles eram bem próximos e eles tinham vários trabalhos juntos que eles cancelaram. E aí a Ismael então vem e comenta que ela acha que eles têm sim que dar satisfação, porque eles ficam meio chateados aí nesse vídeo onde dos vídeos que ela comenta, de tanta gente ficar insistindo nisso. Mas ela acha que eles têm sim que dar satisfação, já que eles são tão famosos e que eles pedem tanto pelo engajamento do público, o público quer saber, eles deveriam dizer o que aconteceu. E aí ela também fala um pouco sobre um dos projetos que eles tinham, que era tão famoso, tinha tanto views, que eles deveriam ganhar bastante dinheiro com isso e que não ficaria assim, não seria deixado simplesmente por conta de um desentendimento e tal. E aí comenta um pouco sobre o fato de que para eles é muito mais fácil criar conteúdo, é muito mais fácil tá nesse mundo digital do que para Ismael, que é bem menor, que tem que fazer tudo sozinha, desde roteiro, edição de vídeo, looks e tudo mais, e que para ele já vem tudo pronto, roteirizado, tava só chegar e gravar. Porque em um dos vídeos que a Ismael tá... Gente, vocês não se incomodem, porque a vizinhança aqui é barulhenta, tá chovendo, e esse é o único horário que eu tenho pra gravar, vocês sabem, né? Mas em um desses vídeos que a Ismael tá fazendo esse react do que eles estão falando, eles falam sobre isso, sabe? Do quanto era difícil gravar esse conteúdo e tal. Com isso, o que aconteceu? A Karen, que hoje faz parte do corpo de jurados do Corrida que faz parte do corpo de jurados da Corrida das Blogueiras, ela entrou na edição passada e que eu gostei demais de assistir. Ela se doeu um pouco com esse vídeo. Perdão. Ela se doeu um pouco com esse vídeo que a Ismael postou. E ela gravou um stories, dando uma detonadinha na Ismael, meio que falando que blogueiros e blogueiras famosas de sucesso tinham sim um grande trabalho, que não era só chegar e gravar vídeos, e que ela não tinha meio que como entender, porque ela não era uma blogueira famosa de sucesso, que para ser famoso e de sucesso tem que ter mais de 300 views e por aí por diante. Comenta de uma forma leve, isso meio por cima. Se vocês quiserem, gente, no canal da Karen ela fez um pedido de desculpa onde ela mostra todos os vídeos, todas as situações em que ela falou, que ela errou, enfim. Esse Stories é o começo de toda essa onda de hate, porque a Ismael fez um outro vídeo rebatendo o que a Karen falou, dizendo que ela achava assim, que ela achava assim que eles tinham muito menos trabalho do que ela, e que para ela um blogueiro e uma blogueira de sucesso não tem a ver só com os views, e enfim, de uma forma também bem sutil, não foi nada agressivo nem nada. Porém, depois disso começaram a surgir alguns episódios de fala da Kari Baquin em outros momentos na internet, muito elitista, muito classista, onde ela participou de alguns podcasts e programas e ela se expressou completamente errado e mal. A Karen, em uma das entrevistas de podcast que ela participa, ela diz e ela compara o trabalho de uma modelo com um trabalhador de lavoura. E ela diz que ela acha que o trabalho de uma modelo é o trabalho mais difícil do mundo por conta deles sofrerem grande pressão psicológica o tempo inteiro, mesmo quando não tá nas passarelas, fotografando e tudo mais, eles ainda têm essa grande pressão, eles nunca descansam e tal. Quando que um trabalhador da lavoura vai lá, presta seu serviço durante o dia, depois vai feliz e contente para casa descansar. E ela é até engraçado de se dizer isso, porque assim, ela foi muito, muito pequena nessa fala e elitista e
Ela foi muito errônea nessa fala, gente. E assim, ela disse isso de uma experiência que ela teve quando criança, romantizada, onde ela viveu uma situação que não é real. E, e ela se perdeu por completo, tá, gente, nisso. Então aí surgiu essa fala e as pessoas vieram com hate super forte em cima dela por conta disso. Depois tem um outro momento, um outro programa que ela tá prestando entrevista, onde ela fala de pessoas mais pobres serem mais felizes. E ela faz um exemplo dizendo que os povos que só não tem nada, nada, nada para comer, de Bali, se eu não me engano, eles são felizes fazendo seus barquinhos de arroz para oferecer como oferenda, né, para a religião que eles acreditam, enfim. E que ela queria, e que ela lembra da época em que ela era mochileira e que ela só tinha uma mochila e as coisas para viver por alguns dias e meses e quanto ela era mais feliz. Aí isso tudo junto com esse stories que ela fez e com o vídeo que a Ismael gravou gerou um grande hate, uma grande polêmica. As pessoas estão dizendo que ela é muito fútil, que ela é muito elitista, classista, que ela vive numa realidade alternativa, uma realidade completamente fora do real, onde ela só tá olhando pro mundo dela e, enfim, e que ela tá desvalorizando ter o dinheiro, fama e tal. E comparando isso com profissões muito mais pesadas e difíceis e com um ganho muito abaixo do que o que ela tem e que não foi legal, enfim. Esse é o hate grande que ela vem sofrendo. E no meio de tudo isso, não bastasse tudo isso que vem acontecendo, surgiu uma ex-funcionária, mais um personagem nessa história, que diz ter trabalhado para Karen por 5 meses e que foi um inferno, praticamente é isso que ela disse, trabalhar com a Karen, que ela se sentia muito humilhada, que ela tinha que fazer diversos serviços que não estavam no escopo do que a Karen pediu e que a Karen cobrava ela demais e que a Karen era ácida com ela, fazia comentários ruins e tal, e que ela entrou com uma ação na justiça e não conseguiu ganhar e tal. E aí isso só piorou o quadro, a funcionária dela ganhou certa força e apoio nesse momento aí. E agora eu quero comentar sobre, por quê? Primeiro, gente, a Caribaquim nitidamente, há bastante tempo, assim, meses, vem mostrando indícios do quanto ela tá perdida no meio desse mundo em que ela vive, do quanto isso não tá sendo suficiente, fazendo bem para ela, e que ela não sabe sair disso, e ela vem mostrando, de fato, como se ela estivesse mesmo perdida de essência, de pessoa, sabe? E isso vem ficando nítido no conteúdo que ela posta, e ela vem tentando encontrar outras alternativas e saídas para ela poder ter algo a mais. E o que eu posso dizer da Karen, então, em si? Acho um pouco injusto, ao meu ver, todo o hate que ela tá sofrendo, sendo que ela nunca foi desleal com seu público, ela nunca fingiu estar fazendo algo e fingiu o resultado de algo que não fosse real. Então ela sempre teve bastante compromisso com a verdade. O conteúdo dela é muito bem elaborado, sim. Ela tem profissionais e uma equipe muito boa que trabalha com ela. Ela se dedica, a gente sabe que ela tá cansada e que ela realmente grava muito, muito conteúdo. Ela posta os vídeos de 1 hora e muitas vezes para gravar um vídeo desse ela fica 5, 6 horas gravando. E não é fácil, todo mundo sabe, é cansativo, qualquer trabalho é cansativo mesmo que você ame fazer. E no caso dela, ela também tem episódios de depressão, ela faz acompanhamento psicológico há muito tempo. E, enfim, nitidamente ela não tá em um dos seus melhores momentos. E acho que ela tá um pouco perdida em relação a ela, conteúdo e tudo mais. Mas isso não é o que a Karen realmente oferece pra gente de conteúdo, não é o que ela passa, ela não é fútil leviana, ao meu ver, tá? Dentro do universo que ela vive, tem outras blogueiras que, não julgando, mas eu considero muito mais fútil leviana do que ela. Eu acho ela uma excelente profissional e bastante centrada até. Então aqui, Karen, vai pra você minha passagem de pano, tá? Melhore, melhore. Você errou mesmo. E as suas falas foram ridículas. Então melhore. Porque você não é isso. Se encontre apoio aqui nesse vídeo para que você entenda que isso é uma fase de algo que tá interno aí, que você precisa tratar. Você precisa mudar e abrir a mente e sair dessa sua bolha, como você mesmo já disse. Mas, pra mim, você tem todo o direito de uma segunda chance e isso pra mim não é algo tão grave quanto outras coisas que já surgiram de outras personagens que eu gosto muito até hoje e que vieram, se desculparam e melhoraram e se refizeram e hoje são muito melhores de fato do que foram. Então fica a dica aí, tá? Não que eu seja alguém, mas fica a minha dica aí pra você. E agora falando da Ismael, tudo que ela falou, gente, foi muito sincero na minha opinião, fez muito sentido, foi muito realista, dá pra perceber que ela não vive essa bolha do mundo e da estratosfera dos blogueiros, mas eu acho que faltou um pouco de empatia pelo fato de que, sim, muitos blogueiros vivem uma vida de luxo, ganham muito dinheiro, e isso é muito legal, que toda profissão fosse assim. Mas é bastante estressante, sim, cansativo, se expõe demais, é 24 horas da sua vida ali, você todo o tempo tendo que cuidar muito bem do que fala, do que mostra, para você não ser mal interpretado,
Pra você não ser cancelado, pra você também não levantar a bandeira de algo que não é o que você acredita, ou que você gostaria que acontecesse. Então, acho que faltou um pouquinho dessa empatia para com a Karen. Apesar dele não ter sido tão ácido com a Karen assim, ele só foi muito sincero. E ela merecia ouvir o que ele disse, enfim. A funcionária, gente, pra mim é uma incógnita. A primeiro momento, eu de fato achei que ela estava sendo uma grande oportunista, porque esse caso dela e esse serviço que ela prestou pra Karen já fazem mais de 2 anos que aconteceu. Ela já entrou na justiça, ela já perdeu na justiça por conta de não ter provas, e agora, no momento em que a Karen se encontra fragilizada, sofrendo toda essa onda de hate, ela vem por cima disso tripudiar dela, a meu ver. Porém, assistindo o vídeo, eu consegui, onde ela fala sobre tudo o que aconteceu, eu percebi algumas verdades nela e ela parecia estar bem frágil e está sendo bem sincera. Mas o que eu consigo ver dela, não quero julgar ela de forma alguma, tá? Se ela passou pelo que ela disse que passou com a Cara ou qualquer pessoa que seja, ela tem mesmo que falar, mesmo. Mas de primeiro momento me pareceu um pouco de oportunismo. Então eu me dei ao trabalho de assistir ela e eu vi verdade nela. Mas eu acho que para ela o que tem muito mais de um ressentimento dela se sentir inferior nesse momento em que ela prestou o trabalho, serviço, né, para Karen Baquin, do que qualquer outra coisa. E eu nem acho que a Karen a via como inferior, porque trabalhava ela e uma outra menina. Mas é nítido de que ela se sentia menos do que a menina aos olhos da Karen. E eu acho que isso afetou tanto o pessoal dela que ela de fato precisava desse vídeo para se desabafar e pôr um ponto final para ela. Porém, eu acho que ela tá vendo por uma ótica só dela, porque muitas coisas não encaixam no que ela diz. Primeiro é que algumas coisas que ela cita, de que a Karen pede para ela fazer e não tá no escopo do trabalho, ok, não está mesmo. Você poderia dizer, não, não vou fazer, porque não foi para isso que você me contratou e que a gente se prestou ao trabalho aqui e fez uma parceria. Porém, às vezes você tem medo de perder seu serviço e faz mesmo muita coisa fora. As empresas cada vez mais cobram isso. Essa geração nova cada vez mais faz além do trabalho. Só que é uma geração também que cobra muito retorno, senão vai embora mesmo, né? Enfim. Mas ela fala que a Karen pede pra ela recolher o cocô do cachorro e comprar comida pro marido namorado dela, porque ele não é brasileiro, não consegue mexer nos aplicativos como iFood, Rap e tal. E pede pra ela o tempo inteiro descer e pegar muitos recebidos e participar de eventos. Isso eu já acho que essas duas últimas coisas estão totalmente dentro do escopo de uma auxiliar, de uma blogueira. Mas, gente, é mais ou menos como o Diabo Veste Prada. Todo mundo ama esse filme, né? Na hora que acontece, as pessoas não gostam. Mas eu não achei tão pesado assim, tá? Inclusive, cara, se você quiser, me chama aí que eu recolho o cocô dos seus cachorros tranquilo. Porque tudo cachorro de apartamento é aqueles cocôzinhos durinhos que só come ração que você pega até com a mão. Mas a pessoa obrigada a fazer, não é. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Você vai contratar uma pessoa pra criar conteúdo e vai ficar fazendo ela ser a sua empregada? Poxa, tem uma diarista, cara. Pegue você mesmo, se o cachorro não é teu. Eu, hein? Enfim. Mas assim, não achei coisa tão pesada assim, a ponto dela se sentir tão abalada quanto ela estava. Porém, ela comenta que ela já entrou para trabalhar com a Karen estando num quadro de depressão, com alguns problemas e que a Karen sabia disso. Então, eu acho que o grande erro da Karen nisso foi não ter empatia por ela. Se decidiu contratar ela, sabendo que ela estava nesse momento de recuperação, a empatia é algo que faria, assim, ó, teria uma diferença enorme na vida dela e poderia ajudá-la a se reconstruir. E acho que faltou da Karen um pouco de empatia pelo que ela fala e vi algumas verdades no que ela falou. Então, achei algumas coisas pequenas, como isso que eu comentei com vocês. Acho que acaba acontecendo em qualquer serviço, tá, gente? Eu trabalhei numa indústria e muitas vezes eu tinha que ir lá lavar copo, que todo mundo da área sujava, não lavava e tava uma imundície e tava no meu dia de limpar. E eu não fui contratada para fazer faxina, mas é o que tem, entendeu? Às vezes surgem. Algumas coisas são demais, outras de menos, algumas coisas são muito. Então, ela que tinha que realmente fazer aí uma base do que dava ou não para aguentar. Mas não achei tão grave, ao meu ver. Acho que o que mais faltou foi empatia e reconhecimento. Acho que ela se sentiu bastante diminuída, menosprezada pela Karen. E isso a afetou demais e fez com que ela tivesse todos os problemas e tivesse tão ressentida até hoje. Algumas outras coisas que pareceram verdades. Primeiro, ela disse que abriu um MEI e que ela não conseguiu fechar esse MEI porque deve pra ele. Isso não existe, tá? Você pode fechar um MEI a qualquer momento, mesmo tendo dívida pela Receita. Depois você negocia essa dívida, enfim, mas você pode. Nesse ponto, acho que entra uma questão de que a Karen talvez fez esse modelo PJ com elas, que é algo comum nesse ramo de blogueiras e tal, porque muitas empresas da parte de blogueira contratam empresas mesmo para ajudar na criação de artes, de conteúdo e tudo mais. Isso também é comum muito na parte de engenharia civil, onde as empresas contratam engenheiros muito como PJ e não CLT. E talvez aí ela não tenha curtido tanto, porque perde muito direito trabalhista. Ela fala que ela era assessorada publicamente por advogados públicos, e a Karen disse que isso nunca ocorreu, que ela inclusive tinha um advogado bastante famoso. E nesse sentido ela foi muito honesta e direta, e acho que de fato a empregada mentiu. Então, quanto ao MEI, talvez ela não entenda, mas ao meu ver ela mentiu. Mentiu em relação ao advogado que a assessorou e a defendeu nesse caso. E ela tem uma fala onde ela fala assim: a Karen preferiu gastar dinheiro para não me dar dinheiro. Então, para mim, mostrou um ponto em que muitas pessoas não estão vendo, mas que
no geral, ela não queria uma compensação por algo que ela estava afetada, e sim dinheiro. Foi o que pareceu, que tudo que ela queria era tirar dinheiro da Karen, o que eu não achei legal também na fala dela. Porém, ela falou de uma forma tão honesta e direta que eu acho que, de fato, talvez a única coisa que ela esperava de todos esses meses que ela não gostou de trabalhar lá era alguma compensação em dinheiro. E que ela falou que foi muito pouca. Enfim, foi isso, é isso que ela fala. Uma coisa na fala dela que eu achei muito pesada, e que se a Karen cometeu, isso pra mim vai pegar bem forte, e que aí eu preciso te dizer, Karen, evolua demais, porque isso não tem como de forma alguma te passar um pano. Isso não tem como de forma alguma dizer que você acertou. Que é o fato de que ela disse que quando ela saiu, ela mandou um vídeo ou uma foto chorando pra Karen, a maquiagem tava toda borrada e tal, e que a Karen fez disso uma figurinha e saiu compartilhando em diversos grupos de blogueiras, amigas e pessoas que trabalhavam com ela e zombando da menina. Isso é ridículo. Se você fez isso, se desculpe, sim. Isso é humilhante e ninguém deve passar por isso, Karen, por favor. Se isso aconteceu, mude muito. Porque mesmo que... Olha quem tá aqui, gente. Mesmo que você estivesse chateada com ela, mesmo que tudo que ela estivesse fazendo pra você tivesse te abalado, isso não é justificável, tá? E por fim, o que eu quero falar, força pra Karen Baquin passar por esse momento, você tem muito aí pra entregar ainda, pro seu público e pra mim e pra quem te assiste, te acompanha, não é teu fim, é um momento pra você crescer, melhorar. Sucesso pra Ismael, que arrasou no que falou, falou tudo e disse mesmo, e assim, mantenha-se sempre nesse nível, espero que você não mude como muitas blogueiras mudam. E por último, eu quero dizer pra funcionária que trabalhou pra Karen, que assim, você se afetou muito pessoalmente com esse trabalho e principalmente com a decepção que eu vejo que você mesmo teve com você por não conseguir entregar aquilo que você acha que estavam te pedindo. Por você se sentir inferior e permitir que isso fizesse parte da tua vida. E eu acho que essa é uma visão e um olhar muito mais seu do que propriamente da Karen ou de qualquer outra pessoa que estivesse trabalhando contigo. Porque a Karen não te demitiu. A Karen tinha 1 milhão de pessoas para ela escolher. Muitas pessoas queriam essa vaga. Ela escolheu você, o seu perfil, a sua pessoa, o seu trabalho. Então aí já mostra o quanto ela viu que você era especial e que você tinha diferencial. Depois disso, mesmo com as dificuldades de relacionamento que vocês tinham, ela não te demitiu, o que prova que, acima de tudo, o trabalho que você entregava para ela, ainda que não fosse tudo o que ela queria ou que ela esperava, era bom. Aí fica para você o quê? Junta isso e realmente esquece isso que passou e tira da tua mente que você é menos, foi menos ou que alguém te fez menos, porque não é verdade. Você não é menos e acho que você só se viu como menos até mais do que as próprias pessoas envolvidas, porque ao meu ver, até mesmo a própria Karen Baquin via valor no seu trabalho, tanto que não te demitiu, primeiro te escolheu entre muitas pessoas e depois não te demitiu, podendo fazer já que estava tão ruim assim. Então, acho que você tá com uma visão muito mais errada da situação toda do que de fato ela era. Errada no sentido de achar que as pessoas te diminuíram muito mais do que elas de fato te diminuíram. Pode ter sido algumas falas e algumas coisas que não te agradaram e que te geraram tudo isso e você já não estava muito bem psicologicamente, eu sei. Mas, cara, supera isso mesmo, muita força pra você. Não permita que ninguém passe por cima de você, do teu trabalho, ou te coloque numa situação em que você não queira estar. Se você tem um combinado com a pessoa e a pessoa tá te pedindo mais e você não tá disposta a fazer, não faça. Não faça. E o máximo que vai acontecer é a pessoa te mandar embora e aí acabou. Não sofra por isso. Se você tem certeza que você está entregando aquilo que você se comprometeu a entregar e que o seu trabalho é dedicado, ainda que você não seja melhor, não tenha mais experiência do que as outras pessoas, não se diminua, não se rebaixe, não permita que isso entre na tua vida. Sim, é isso que eu te desejo. Eu acho que você pode olhar por esse olhar para de repente dar aí uma força interna de algo que você não via e que isso te dê condições de você nunca mais passar por uma situação dessa. Nem com Karen, nem com ninguém, seja famoso ou não. Valorize o seu trabalho, saiba o que você está disposto ou não a fazer para ajudar um pouco mais aquela empresa ou aquela pessoa que está te contratando e ponto. Passou daquilo, não faça. E o máximo que vai acontecer é a pessoa te mandar embora e você não vai morrer por isso, tá? Vão surgir outros empregos sim, e tenha certeza do seu potencial. Essa é a minha mensagem, gente. Essa é a minha forma de tentar ajudar um pouco todas essas pessoas que estão passando por esse momento. Sei que passei um pouco de pano aqui pra Karen, porque primeiro gosto do trabalho dela e de um todo que ela já entregou até aqui, e não quero resumir ela por isso. E também porque acho que ela é a pessoa que está mais afetada nesse momento e que precisa bastante entender que existem ainda pessoas que acreditam no trabalho dela. Mas espero ter podido passar alguma mensagem também para Ismael, para esse funcionário da Karen e para todos vocês, gente. É isso. O que aconteceu é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.